Alô, você que está acompanhando aqui mais um programa Nerd Debate. E essa semana nós vamos falar sobre os 4 filmes do Exterminador do Futuro, certo? Nos preparando para o que vai lançar, o Terminator Genesis. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e I'll be back. Ah, meu Deus do céu. Estamos aqui também com o Johnny Lyon. Boa noite, senhores. E eu não vou voltar, não. Isso aí eu deixo pra Felipe mesmo. Também nossa companhia está aí Felipe, Moroni e Maíris. Boa noite, dá uma boa noite aí. Fala. Boa noite. Boa noite, boa madrugada, boa tarde, boa manhã. Ninguém sabe, né, em que momento do tempo a gente tá, né? Além de tudo tem isso, porque como a gente tá... A gente tá no paradoxo temporal. Eu gosto de dizer que eu sou o Felipe do futuro e posso estar soltando um spoiler do filme novo pra vocês, entendeu? Come to the chopper. Vou falar um monte de frase de Schwarzenegger nesse... Estamos aqui com o Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. I'll be back. Hasta la vista, baby. No problema. Hasta la vista, baby. You are terminated. Pela cronologia, em 15 de maio de 64 ou 11 de maio de 65, nasce Sarah Connor, certo? Em 12 de maio de 84, Sarah Connor tem 19 anos, é resgatada da morte por Kyle Reese, um soldado da resistência humana que foi enviado de volta no tempo por John Connor, que é o filho dela. Um dia depois, Kyle Reese faz amor com Sarah Connor e engravida ela, ok? E no outro dia, tudo isso se passa em 3 dias. E no outro dia, no terceiro dia, Kyle Reese morre, protegendo Sarah Connor de um T-800 vindo do futuro para exterminá-la. Vulgo Schwarzenegger. E quase um ano depois, em 1985, nasce John Connor. Essa é a cronologia do primeiro filme. Certo? E aí Felipe tem aí a ideia de tentar desvendar o paradoxo, que é onde tudo começou. No futuro, como eles botam que tá acontecendo, né? No futuro, os humanos estão ganhando a guerra e as máquinas, como medida desesperada, resolvem mandar um robô para o passado para matar a mãe de John Connor e impedir que ele nasça, porque ele é meio que o líder dos humanos da resistência para vencer a guerra. É uma medida desesperada deles. E o John Connor resolve mandar Kyle Reese pro passado para poder impedir isso. Onde entra a questão? John Connor já sabia que Kyle Reese era seu pai. Kyle Reese não sabia que ele era pai de John Connor. Em nenhum momento ele soube disso. Então ele é propositalmente mandado pro passado. Porque sem ele indo pro passado, não tem ele no futuro. Certo? Meu irmão, você tem noção, Luiz, que o pai dele é mais novo do que ele, meu irmão. Meu irmão, isso é pesado. Meu irmão, tá dando tela azul aqui na minha Infinite cabeça. Loop. Isso aí... Vocês sabem como é o nome da rua lá onde fica a sede da Apple nos Estados Unidos? Não. Infinite Loop. Pronto. É somente isso que eu posso dizer. Infinite Loop. Não dá pra discutir. Eu concordo que há o loop. Não, eu sei que é impossível a gente discutir isso, até porque não existe nenhum físico aqui, entendeu? A gente deveria ter convidado um físico para esse Nerd Debate, algum teórico aí de física quântica aí, buraco. Chama Sheldon. E tal. Chama Sheldon aí para ver se resolve esse problema. Mas vamos só passar por cima disso aí. Todo loop, ele tem o estopim inicial, correto? Certo. Ou não? Tem. Tem que ter. Tem de ter. Vamos lá. Pra esse John Connor ter criado a resistência, ele nasceu, correto? Certo. Pra ele ter nascido, ele teve um pai e a mãe, que é Sarah Connor. Existe Sarah Connor. Existe o filho dela é John Connor, correto? John Connor é o líder da resistência do futuro. E aí manda Kyle Reese para o passado para proteger sua mãe. E seu papai. E seu papai dele. E seu papai dele. Agora, tudo bem, aí cria o loop temporal, né? Que sempre vai ficar. Vai, chega no futuro, ele manda. Sim, mas quem é o primeiro John Connor que desencadeia tudo isso?
Como é que nasceu o primeiro John Connor se depende de Kyle Reeves pra nascer? Eu já dei minha teoria. Infinite Loop. Não tem explicação. É o loop infinito. Então, é o seguinte. Já terminou aí? Terminei. Isso aí é porque eu Já tô. terminou aí? Deu tela azul na minha cabeça. Eu preciso de uma explicação porque é o coerente. seguinte. Exatamente. Lembra que algumas vezes a gente comentou sobre linhas de tempo, viagem no tempo? Sim, correto. Existe. Isso tem muito na Marvel, baseou muito na Marvel e na DC. Porque Marvel e DC já inventou viagem do tempo de tudo quanto é jeito. E também tem os quadrinhos da série Terminator. Que até eles explicam isso de forma melhor. Então vamos pegar o seguinte. Existe uma linha de tempo onde o Kylo Reese volta no tempo, aquela coisa toda como ficou. Esse erro aí essa falha no universo aí, né? Não tem como a gente dizer assim, foi isso, entendeu? O que dá a entender é o seguinte, que existia uma linha de tempo onde tem o dia do julgamento, onde tem o domínio das máquinas, certo? E aí eles mandam o Terminator para o passado. Então o que acontece? A partir que quando o Kylo Reese veio, né, para o passado, para proteger a Sarah Connor, criou o que o João falou do loop temporal, que na verdade é o seguinte, é um círculo vicioso temporal contínuo. Cria um fluxo no tempo que ele fica preso. Tanto é que isso se explica também no 3, apesar do 3 não ser um filme tão bom, o que acontece no 3? O próprio Terminator explica e o John Connor percebe no final que não adianta tentar impedir o dia do julgamento. O dia do julgamento vai acontecer, quer eles queiram, quer não. Isso aí já dá um outro paradoxo, que é o quê? O fato do Kylo Reese voltar no tempo só vai gerar o John Connor, não vai impedir o dia do julgamento. Entendeu? Então a gente tem dois fatos imutáveis aí, se você olhar. Até porque se impedir o dia do julgamento, John Não Connor não vai mandar o Kyle para o passado para poder gerar ele. Exatamente. Aí é que tá o ponto. O que acontece muito na DC, na DC não. Quem publica os quadrinhos do Terminator é a Dark Horse. E eu já li duas histórias da Dark Horse, são bem interessantes. Uma que eu recomendo para todo mundo poder ler é Terminator versus Robocop. Cara, você pode imaginar que é a pior ideia do mundo, né? Terminator versus Robocop. Mas o pior, cara, é que no quadrinho é muito bom. É verdade. O quadrinho é muito bom, porque justamente trabalha com isso. Na verdade, o que acontece? É um evento paralelo os filmes, né? É que os exterminadores aparecem em Detroit, porque o que dá início a Skynet a Skynet, rapaz. Skynet. Quem dá Skynet é outra Skynet coisa. é o Robocop. Interessante o enredo. O lampejo a minha teoria da Skynet é outra coisa. Não, mas o gancho que eles pegam pra esse eu vou junto com o Murilo Gun, que é um humorista lá da minha terra, que ele fala: a Sky e a Net já estão aí. Qualquer dia desses elas se juntam em creu. Pronto, fodeu. Mas peraí, a teoria que Felipe quer resolver é a questão do nascimento de John Connor. Então quer dizer que isso aí não... Eu recomendei pra ele o seguinte: esqueça, não tente entender isso, que não tem como. Olha, porque é o seguinte, o fato que ele é consumado é que vai ter o dia do julgamento. Isso é compreendido, pô. Tá entendendo, Janúncio? O dia do julgamento acho que foi adiado umas 3 ou 4 vezes já. Ele só é adiado, mas ele não é inevitável. Entendeu? Agora sabe o que é engraçado? Ele é inevitável. Ele é inevitável. Vai acontecer o dia do juízo final. Mas o problema é o seguinte: o que me corrói por dentro, porque eu só vim assistir depois de velho. Porque eu nunca consegui assistir e tal. Aí quando eu botei TV por assinatura em casa, aí eu consegui pegar um dia, não me lembro o canal,
Eu também não vou estar fazendo propaganda também do canal. Aí eu assisti todinho. E aí veio o bug na minha cabeça que até hoje persiste. Como John Connor, como é que surgiu o primeiro John Connor, pô? Agora é o seguinte, entendendo? por exemplo, você vê no Salvation, o Salvation, o que é que acontece? Ele prima no seguinte, o John Connor nasceu independente, naquela linha do Salvation, o nascimento do John Connor não teve nada a ver com o Kylo Reese, entendeu? Ele só Tem sabe, certeza, não? no Salvation ele diz o seguinte, imagina que o Salvation é como se fosse a primeira vez que essa história está sendo contada. Não, eu Imagina tô o ligado seguinte, que funciona assim. O John Connor não sabe quem é o pai dele, não sabe quem é o pai dele, tal. E ele encontra o Kylo Reese muito jovem ainda, na Resistência. Não, é verdade. Entendeu? Então Rapaz, é como tem se... certeza que o John Connor não sabe quem é o pai dele? Não. Rapaz, tem que ter certeza disso. Tem certeza. Quem- Não, eu me quem- lembro. Cara, agora você me lembra, assim... Eu sei que tem alguma coisa que, no momento, eles sabem que o Kylo Reese é importante. Eu acho que você tem razão. Acho que ele descobre. Mas, assim... O importante é que aquele ponto de partida ali... O do Salvation é o seguinte... É como se fosse a primeira linha de tempo. Entendeu? Correto. Que tá Mas se acontecendo ele ali. Aquele sabe- ali é o ponto de partida. Não. Aí onde eu tô na dúvida. Eu não sei se ele já sabe se ele já sabe que o Kylo Reese vai ser o pai dele. Ou não, porque eu sei que o cara que doa o coração pro John Connor é o irmão do Kylo Reese, se eu não me engano. Não. É não? Acho Não, que não. não. É um cara que foi poupado do corredor da morte e sim. transformaram ele num robô no experimento e tal. Lembrei agora que os caras faziam ele tipo um cavalo de Troia pra entrar na resistência. Até isso porque no terceiro filme do Terminator, que a gente ainda vai falar, Uhum. é um motivo do T-800 voltar pra ajudar John Connor. É porque alguém infiltrou uma máquina que era meio humano, meio máquina, que Um ganhou a ciborgue. confiança de John Connor, matou ele, Sim. e a mulher de John É. Connor que manda o cara de Não, volta. mas na verdade é o Ele seguinte, isso aí eu quer a explico. confiança dele. Eles mandam de novo, qual é a treta? Eles mandam de novo o T-800 para o John Connor, porque o John Connor tinha uma afinidade emocional com o T-800. E quem mata ele é o T-800. E é o Eu não disse mesmo a você, T-800 eu não disse a do você, Luiz, 3. mais cedo. É o mesmo T-800 do 3. O que matou ele é o que volta no tempo. Reprogramaram de novo. E aí ele fala, quem matou, que ele só pode falar pra mulher, não pode falar pra ele. Lembra não que ele fala, não, eu não posso dizer. Aí ele fala, mas se eu só posso dar essa ordem pra fulana. Aí ele pega e diz, pergunte. Que é Aí ela a mulher pergunta. dele, né? Aí diz, quem matou você fui eu. Então Entendeu? vamos voltar pro primeiro filme, né? Uhum. Acontece toda essa história que John Connor... É intencional ou não intencional que ele manda a Kylo Reese? Essa dúvida ficou Ele- agora. Essa é que é a intencional. coisa. O que Ele acontece? manda Quando intencional. ele manda o Kylo Reese, o que é que o Kylo Reese diz pra Sarah Connor? Que quando ele tá na máquina do tempo, o John Connor olha pra ele de um jeito diferente. Um jeito emotivo. Né? Porque até então ele vê o John Connor como líder da resistência, aquele cara implacável, aquela coisa toda. Entendeu? E quando ele tá na máquina, ele diz que o John Connor olhou pra ele de um jeito diferente. Só isso. É a única menção que ele faz. Onde possivelmente o John Connor sabia. Aí de novo é que gira esse ponto. Cria-se um vórtice na linha de tempo que ela fica se repetindo. Direto, várias vezes. E aí é aquela coisa. Ou aquele mundo não vai sair daquilo ali. Não tem jeito. Até porque eu até entendi agora do porquê que teve essa ideia do novo, desse Gênesis. Porque a única jeito sair de do realmente fazer. Exatamente, é voltar muito mais no tempo. E é isso que os caras decidem fazer. Agora, tem um porém. Quem teve a ideia de voltar muito mais no tempo se o futuro estava imutável? O problema Essa é que vai ser- esse, pô. Essa é que vai ser a grande Os- pergunta desse filme Do novo. filme. Olha, Porque na não- verdade, isso aí vai acontecer a história das terras múltiplas, realidades paralelas. E- E aí, até Guerra das Infinitas é Terras. por aí. A realidade lá caótica
deveria acabar e aí estaria uma realidade alternativa, tal, diferentezinha, tudo Isso, mais exatamente. lindo, o céu cor-de-rosa. Lembra, João, na DC, que às vezes na DC, quando tinha alguma alteração de tempo no passado, o futuro ficava branco, ele era apagado, literalmente. Era apagado totalmente. O que é que acontece? No Terminator vs Robocop, o que é que acontece? Toda vez que o Robocop impede, que ele descobre que ele vai ser o criador da Skynet, aí toda vez a Skynet, aí quando o futuro começa a ser destruído, a Skynet pega, manda outro Terminator. Manda, aí toda vez ele fica, tanto é que no final o Robocop se transforma na Skynet e a única coisa que ele consegue fazer é ao longo dos anos ele vai se fazendo backup dele mesmo. Vai fazendo backup dele mesmo, isso em forma de como é que eu vou falar? De linguagem de computador. Como se ele fosse criando várias pastas dele. E a Skynet vai deletando. Quando chega no futuro, ele se instala em uma fábrica, ele se reconstrói em cima de um T-800, faz de novo a armadura do Robocop, usa a carne sintética lá para criar o rosto do Murphy, né? E aí o que é que ele faz quando ele se instala nessa fábrica? Ele cria um exército de Robocops para exterminar com as máquinas. Entendeu? Aí vem a grande pergunta, Janúncio. Desculpa interromper, mas aproveitar o fio da meada que às vezes é importante. Finalmente, o que vocês acham? Foi criado proposital essa ideia de Carrie, esse loop do tempo, ou foi simplesmente uma falha no roteiro e que depois os cabas quando se tocaram já era tarde demais para mudar? Eu acho sim que o James Cameron talvez tivesse a ideia do 2. Entendeu? E ele disse, vai ser assim e acabou. Ficar sempre essas tentativas de ficar sempre tentando impedir um futuro que não tem como ser impedido. Não. O futuro, a ideia de que é inevitável o juízo final é massa. É compreensível e ela não deixa muita abertura não, depois do 3 não. Vai acontecer e pronto. O que foi feito até agora é garantir que John Connor viva até lá. Que também abre outro paradoxo. Se é impossível de impedir o juízo final, por que se matar John Connor agora vai mexer no futuro? Tá entendendo que passa isso? Que eles voltam para John Connor garantir que ele chegue no futuro. Mas como porque é que... o juízo final é inevitável. O juízo final é quando as máquinas tomam poder. Só que John Connor é o líder da rebelião, da revolução. Então, na ideia das máquinas matando John Connor no passado, a Terra não vai ter ninguém assim. Vai ter líder, mas não vai ser como ele, né? Que no primeiro a ideia é essa. Os humanos estão vencendo, as máquinas estão perdendo. Entendeu? Então, não tendo John Connor, não vai ter vitória dos humanos. Não vai ter assim essa virada da história. E no Salvation eles explicam isso também, porque lembra que o John Connor ainda é meio que pequeno dentro da resistência? Não sei se vocês lembram disso. Ele ainda até esperava que ele fosse maior, porque no final do 3 eu sou John Connor e essa revolução, não sei o quê. Essa revista que o Janúncio falou aí do Terminator vs Robocop é de 92 e foi escrita por Frank Miller. Frank Miller com o desenho do Klaus Jason. Que na verdade... O desenho é Walter Simonson. Walter Simonson. O colorista Rachel Ministry. Tanto é que esse quadrinho aí foi uma oferta de roteiro para Robocop. De um crossover que ele ofertou e não quiseram. Aí, o que acontece? No Salvation, que coloca... Lembrando que é o seguinte, o Salvation, ele era a ideia de um reboot, porque... Não, mas calma, Janus, vamos com calma que a gente chega no Salvation. Não, mas só para explicar o seguinte, do porquê que o Salvation foi criado. Porque o Salvation foi quando os direitos do Terminator estavam fora das mãos do James Cameron. Entendeu? Tipo, depois ele tinha perdido os direitos de produção do Terminator. Aí foi por isso que fizeram a ideia do Salvation. Então, se você lembra do Salvation,
o John Connor, ele ainda é um cara que tá começando na resistência, entendeu? E ele aparece muito mais jovem do que nas versões anteriores dos filmes, quando mostra ele mais velho, com cicatrizes e tudo mais. E tem uma hora lá que ele quer dar uma Na ordem que a versão, galera... na versão do 3, aparece o bicho como se fosse Barrett de Final Fantasy VII, né? Peraí, Rapaz, peraí, quem tá peraí, lavando Felipe. prato aí, Felipe, tu tá lavando o prato, Felipe? Nossa, eu tô lavando a mamadeira do pirra. Ah, tá. Porque esse microfone é muito bom, boy. É como o do João Leão, capta até o botão do controle remoto. Eu me Ó, livro que com um fique, vídeo ó, que desse. fique sabendo aí e fique sabendo para os ouvintes que todos nós temos obrigações de pais de família aqui. Alguns e outros É têm uma Todos obrigações. nós não, Então eu alguns, sou. falou bem, alguns. Alguns que se resumem a Alguns. você. Alguns que Minha se obrigação resumem aqui a é com o você. Nerd Debate. Eu gostei Foi de mal, alguns foi mal. que se resume a você. Exatamente. Né? Continue, foi mal. Aí, o que é que acontece? Tanto é que ele bola uma estratégia lá pra defesa de um ponto estratégico e ninguém obedece à ordem dele. Diz que ele tem que se ficar no canto dele, né? Como um comandante menor, um tenente, alguma coisa do tipo. E no final as máquinas vão e matam todos os outros comandantes. Porque os caras simplesmente não ouviram o conselho dele. E aí é quando ele começa a ganhar espaço dentro da resistência. É porque na verdade é o seguinte, o É James... porque a galera morre, né? morre então. O problema é o seguinte, o James Cameron, eu acho, eu não sei também se o 3 estava na mão dele, eu acho que não. Mas o que eu acho que o grande erro dele, Tá não. eu acho que o grande erro aí na franquia foi o que o Salvation tentou fazer. Contar uma história toda lá na frente, porque a gente não entende nada dessa guerra lá no futuro. A gente só sabe isso, as máquinas Minuto estavam só, galera. começaram a perder, depois o Reese começou a se destacar, a resistência começou a melhorar, mas melhorar em quê? O que é que ele fez? Como as máquinas começaram a perder? Não Porque se fala, você, né? se você O pessoal fala que aquela fábrica que ele destruiu era importante, né? De São Francisco, sei lá. Não É a é primeira grande vitória. É a primeira grande vitória dos homens, dos humanos contra a Skynet. A Skynet. Ali é como se fosse marcado a grande vitória, a primeira grande vitória da humanidade. Exatamente. É mais ou menos Porque, isso. porque é o seguinte, você imaginar, inclusive nos quadrinhos, o que acontece? O pessoal, as máquinas têm o seguinte ponto de vista. Elas mandam o Terminator no passado, porque é justamente aquela ideia de que, como o Luiz falou, não, se eu tiver esse problema aqui, Retornei. se eu matar esse cara aqui, eu não vou ter esse problema no futuro. Mas imagina que tipo de máquina é essa que não trabalha com probabilidade? Não é uma máquina humana demais, no ponto de vista das ideias. Verdade. Mas eu ainda acho que tem uma coisa muito forte no Terminator, em todos os filmes, menos no 4, que se chama Arnold Schwarzenegger. Ah, mas aí... Que iria fazer o papel de Kyle Reese. Olha só. É o que, rapaz? Eu não sabia disso, Ele não. ia Sim, fazer o e é papel verdade, de Kyle Reese. E o delegado ia ser o T-800. Eu li a reportagem que O fala primeiro sobre filme, isso. né? Tá falando. Que é aquele, No primeiro filme. no primeiro filme. Ele disse, não, eu prefiro fazer papéis mais assim, mecânicos, mais robóticos, aí. Chega assim, É melhor mesmo, deixa meu ele como robô, talento, como... assim, é pra fazer um robô, Não, porque é o né? Eu não seguinte, tenho o muita sotaque expressão. dele... o sotaque dele ia ser muito estranho pra ser um típico americano caucasiano, né? Uhum. Do futuro. Mas ia da ser até ordem. legal, porque ia ser diferente, porque ia mostrar que a resistência tomou proporções globais. Pronto, então aí é que tá. Não, mas Justamente- ainda bem que ele virou o exterminador do futuro. É, Porque o que tá faltando aí, ele teria mais futuro como Exterminador do Futuro do que como o, Kyle Reese. o grande problema é esse, que a gente não tem e eu achei também um grande desserviço à franquia, o seriado da Sarah Connor. Vixe Maria, aquilo foi ruim demais. Aquilo Sarah foi, Connor Chronicles. aquilo ali foi péssimo. muito ruim, cara. Que aquilo ali bagunçou o samba do crioulo, cara.
aquilo ali Não, você não tem Kylie ideia. Minogue faz a Sarah Connor, é? Ou ela é vilã? Não, o Ok. Kylie Minogue faz só uma participação lá no seriado. O- A Terminator é até aquela Summer Glow, não sei das quantas, que tem uma galera que acha aquela mulher super, mas eu acho ela bizonhinha pra caramba. Sabe o que é você chutar o pau da barraca e jogar todos os filmes no lixo? É justamente. Porque eu E achei um quem é que Se seriado. não ia me ter- engano, E quem é que se não salva me ela? engano, essa Terminator aí, ela na verdade, ela se transforma, ela é tipo um T-1000, é isso? Não, ela é mecânica, ela é tipo um T-800 mais evoluído. Ah, é? É. Porque eu sei que tem, já me disseram que tem uma cena daí que ela vira um mictório. Não, isso aí Cara, não, isso é eu não outra posso coisa. dizer Pode ser muito até não, porque eu assisti pouco dessa porcaria. muito Eu pouco assisti também. Eu não 2 ou 3 assisti nada, episódios graças só. a Deus que eu não assisti. É Que muito, meio que Ainda bem que tem eu não assisti. um Terminator aí que vira um mictório, que é uma mulher. muito Aí ruim. ela Assim, sai do banheiro toda mijada, um negócio assim. assim, eu sei que é muito ruim. Bagunçou o que não precisava bagunçar. Porque, tipo, se você vai fazer um seriado que é baseado em filmes, cara, se atenha aos fatos do filme. Não tenta inventar uma outra Não coisa pra. desconstrua, não. Exatamente. Por isso que Desconstrua a ideia, não. nesse filme novo aí, Me diz uma coisa, esse filme novo que vai sair agora, ele desconsidera o 3. O Salvation eu sei que ele desconsidera. Ele desconsidera o 3? Penso que Ei, não, É ele o é seguinte, antes eu não de sei. tudo. Ele, na Não, verdade, ele ele é só antes desconsidera- de tudo que Não, tinha. não, o que eu tô querendo É. dizer é o seguinte. Não, não, Deixa vai eu ter- Ele formular desconsidera só o 4, ele só Não, desconsidera o os 4. outros 3 vão rolar, até porque tem todos os outros robôs aparecem. Certo, pronto, beleza. Ele desconsidera o Salvation. Ó, entenda, Luiz, o Salvation não entra na contagem. O Salvation é um filme à parte, né? Certo. Tanto é que não tem Terminator número nenhum, né? Só o Terminator Salvation. Então vamos lá. Então quer dizer que eles vão considerar os eventos do Terminator 3. Pronto, beleza. Fica mais fácil até de. Não, apenas entenda o seguinte, eles têm os filmes que eles vão dizer o seguinte, olha, 1, 2 e 3, que massa. E o 4 é mais ou menos. Não, o E 4 a ele partir de desconsidera agora, totalmente. nada mais vai ser existir, nada mais vai existir. entendeu? Não, porque é o seguinte, o Salvation, o Schwarzenegger mesmo disse, não vale porque eu não estou no filme. Geralmente ele diz Olha só. isso. Eu também concordo, eu concordo. Modesto, menino. O Eu Schwarzenegger, concordo com pô, ele ele. foi contratado, a primeira leva de marketing do filme novo foi pagar Schwarzenegger pra falar mal do Salvation. Com certeza. Ele tá só apoiando. foi. Ele só ia pros cantos pra falar mal do Salvation. Não, esse filme não conta, esse filme não é. A gente não considera, esse filme eu não estava presente, não sei o que, apesar de só ter a cara dele no filme, porque ele concordou, né? Olha o paradoxo aí. É. Ninguém ia usar ele lá no CGI se ele não tivesse concordado. Mas enfim, aquela coisa, quem paga mais é quem tem a lealdade do cara, né? Enfim, É o CGI mais utilizado da história E foi muito dos cinemas. bem É. feito. Não, e foi. E vai voltar de eu ia novo, dizer né? Vai isso. estar aí de novo vai nesse ter, outro vai ter filme. CGI agora que o Schwarzenegger velho vai lutar com o novo, pra você ter noção. Exatamente. Sim. Exatamente. Exatamente. Aí o seguinte, o que é que a gente toma agora? Fanservice até não querer mais. Eles tomaram. Não, o filme vai ser todo cheio de easter egg. Pode ter certeza. Tudo que você imaginar de easter egg vai ter. Então o que acontece? Alguém no futuro, não sei se o John Connor, provavelmente foi o John Connor, tem a ideia do seguinte: ó, já que quando a galera voltar para 84 vai dar merda, eu sei que não adianta, vai se repetir o negócio em 94, em 84, em 91, em 2000 e cacetada. Vou mandar o seguinte, vou mandar o Terminator pro passado extremo para ele proteger a minha mãe e treinar a minha mãe até eu nascer. E aí qual é o problema? Mas peraí, disso? Janus, no final a gente entra no filme. Não, Vamos mas eu quero continuar. explicar o seguinte: aonde a história vai ficar mais ainda estranha. Porque o fato era, o Kylo Reese não sabia que ia ser pai do John Connor. Certo? Até Certo. Correto. no primeiro filme, o Kylo Reese não sabia que Ele morreu sem saber. morreu sem saber. Sabe qual é o problema agora? Porque a Sarah Connor vai encontrar o Kylo Reese sabendo que ele vai ser o pai do John Connor. Não, mas tenha calma. Não, ó, galera, sem sacanagem. O Jonas tá parecendo aquele burrinho do Shrek. Escolhe eu. Olha eu aqui, deixa eu falar. Olha eu. Valeu. Tenha calma.
Tenha calma, que eu acho que não vai ser bem por aí, não vai ser tão... não tem cara que vai ser confuso esse filme vai ser simples, mas Vai ser quadradinho, galera. Até porque não tem como ser confuso. É filme de ação, pô. Filme de ação não tem teoria mirabolante, não. O único filme de ação que eu lembro que teve teoria mirabolante foi Matrix. O resto é todo quadradinho. Vamos lá, então. No primeiro filme acontece toda aquela confusão. Filme. É um thriller, né? Não considero nem bem um filme de ação, é um thriller. Por quê? Tem uma máquina imbatível atrás de você, tentando lhe matar, e é só fugindo, fugindo. E tem aquela famosa cena, né? Que ele entra na polícia, né? No departamento de polícia, com aquele inglês rústico dele muito bem, né? Muito bem. Aquele dialeto fantástico de Schwarzenegger. Aí o cara não quer atender ele, né? Ele vai lá fora, pega a caminhonete, entra com tudo na delegacia e mata os policiais tudinho atrás do Kyle Reese, né? Que consegue escapar. Não tem toda aquela história tal, pra matar o exterminador. A gente fica pensando, pô, como esses caras... O Kyle Reese é o único que manja de alguma coisa ali, né? De armamento, de improvisar alguma coisa. Não manja mais nada. E Sarah Connor é só uma garçonete qualquer. E eles conseguem matar o exterminador, só que qual é o gancho que fica? O braço dele, que ficou lá preso na máquina lá, na prensa, né? Exatamente. Que no segundo filme eles usam tal, até esse braço lá pra fazer a tecnologia que futuramente vai ser a Skynet. Pesquisa, né? Que é o seguinte, que é o chip e não só o braço é o que tá inteiro. Mas lembra também que fica o corpo, que fica preso na prensa, o braço ele perde na engrenagem, né? E o corpo dele fica na prensa e do crânio do T-800 eles tiram o chip, que é o que eles vão usar, que eles começam a estudar e veem que é muito avançado e tal, que é que vai dar origem aos estudos lá do cara no segundo filme. Aí gera outra questão. Se a máquina vai e mata Sarah Connor e volta, eu acho que não tem condições de voltar, né? Você vai, você fica... Não, vai e fica. Não é isso? Ninguém volta, você não. Vai e fica. Correto, isso é massa, porque não tem tecnologia para voltar. Essa máquina ia perambular até um dia ser descoberta, beleza. Então, ou ficar desativada. Ou então, talvez, ela talvez tinha alguma coisa que desativasse assim que ele conseguisse chegar ao objetivo, né? Mas como ficar ali inerte. Por essa linha de raciocínio do 1, lógico que tem um 2 que faz essa linha de raciocínio fechar melhor. Se a máquina, se Sarah Connor e Kyle Reese não tivessem destruído o T-800, jamais os homens teriam pegado o chip que vai dar origem a Skynet no futuro. Que é um outro ponto. Não, mas tem outra questão. A Skynet é inevitável, então a Skynet ia surgir de uma forma ou outra. O chip talvez ou tenha adiantado ou tenha atrasado. Entendeu? O surgimento. Ou tenha arrumado uma forma melhor, mas o que dá a entender é o seguinte: vai acontecer de todo jeito. Não, isso é verdade. Se o chip aparecer ali, foi algo que só fez ajudar, não piorou em nada, só fez ajudar, certo? E foi o que adiantou a situação, né? O que adiantou tudo. Tanto é que, se eu não me engano, no segundo filme, ela espera que aconteça numa data e não acontece. É isso mesmo? É verdade. Vamos ela fica tendo pesadelo. Antes de ir pro 2, vamos fechar tudo que a gente tem de fechar no 1, beleza? Eu sei que ela usa a irmã gêmea dela, né? A atriz lá da Sarah Connor. Não, porque é o seguinte, vamos lá pra gente fechar o 1 bem direitinho. O que a gente já sabe do 1? Tem o Kyle Reese que falou no tempo, tem o lance da Sarah Connor, que ela tem até a amiga dela que morre no lugar dela, né? Porque você lembra que o Terminator chega, né? Não tinha internet em 1984. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai lá, pega tudo que é Sarah Connor que tem na lista telefônica, né? E sai matando uma por uma. Tanto é que ele fica como o serial killer. E aí a polícia começa já a querer encontrar com a Sarah Connor, porque começa uma série de mortes de mulheres com o mesmo nome.
A amiga dela morre no processo, né? A amiga dela mora com ela? Mora é com isso? ela, Que eu divide não o lembro. apartamento com ela. Tanto é que tá a amiga dela tá. lá com o cara e o Terminator mata os dois. É no melhor estilo Jason, né? E aí o que acontece? Quando o Kyle Reese encontra com ela, já é de noite, já ela tá na balada, uma coisa do tipo. E aí já começa aquele ritmo de thriller, né? Aquela coisa de perseguição contínua. Né? É bem, Outro Que dá muito bem, desespero, né? Dá bem, muito o desespero a ritmo do perseguição filme é dessa, bom, né? o ritmo do filme é bom. O ritmo do E filme um foi outro bem, ponto bem importante, construído. um ponto muito importante do primeiro filme também é o massacre na delegacia, E é pesado ali, viu? né? Que é quando ele, atrás dela, mata praticamente toda uma delegacia de polícia, né? Só sobra quem o psicólogo, né? E o Kyle Reese. É, só dois que escapam, né? O delegado, o Ei, detetive, morre todo mundo. sim, já não se aproveitando, eu acho que Kung Fury, aquela parte do Hitler, fez menção a esse massacre do Terminator do T-800. Concorda não? Sim, Que o bicho também. mata. Enfim. Bom, possa ser, né? E- Continua aí. pode ser. E continuando, né? Aí daí é que a gente parte para aquela sequência final, que é a parte lá na. Eu nem lembro do que é a fábrica. Não lembro. Né? Que É de material pesado, eu acho. metais, alguma coisa É do tipo. metalúrgica, acho que é a metalúrgica. É uma metalúrgica, pronto, simplificando é metalúrgica. Então, assim, o que é que a gente tem? Esses pontos, eles são fundamentais, que eles são a base para o 2. Né? Correto. A questão da metalúrgica, porque deixa essa outra suposição de que, quer queira, quer não, o T-800 é uma das bases para o surgimento da Skynet no futuro. Sim, Janus. Né? Como é o nome da metalúrgica? Eu não lembro. É a Cyberdyne já, não? Não, acho que não. A Cyberdyne não. E aí pronto, o final do 1 também tem aquela questão daquela fotografia, né? O final do 1 é aquela fotografia que no futuro vai ser entregue pro Michael o Kylo Reese. Né? São as três coisas que são fundamentais pro 2. O corpo do T-800 que fica na fábrica, o massacre e a fotografia. São as três coisas que são repetidas no segundo filme. É Cyberdyne Facilities. É uma cena deletada que é Cyberdyne System Facility. É o nome lá do local. João, tá aí? Presente. Mas tem só assim, Cyberdyne. Facility é o quê? É fábrica de utilitários, é, João? Não, Facility é fábrica. Então podia ser a fábrica já a fábrica da Cyberdyne, né? Já ela podia já desenvolver tecnologia, talvez seja fraca ou tecnologia diferente, e a partir do T-800, do resto do T-800, ele melhorou a tecnologia e ficou uma empresa maior, né? Sim. Focou em inteligência artificial, algo assim, desenvolvimento de algo melhor. Então, vamos então para Exterminador do Futuro 2. O melhor de todos os filmes até agora. O Dia do Julgamento Final. Muito legal esse filme. O melhor que tem deles. Pela linha temporal, vamos lá. Em 1995, um robô T-800 reprogramado e enviado de volta no tempo para proteger John Connor, que tem aproximadamente 10 anos, e uma unidade T-1000, androide assassino de metal líquido, também é enviado de volta no tempo para matar John Connor. Então um é para proteger e o outro é para matar. Só que no início do filme a gente não sabe disso, né? No início do filme fica aquela história, pô, mandaram outro Schwarzenegger pra matar, pra dar cabo do garoto.
Uhum. Na história original, foi em 97 que a Skynet ganhou consciência e lançou as armas nucleares na Rússia, que revida, criando o Holocausto. Sim. Mas, nessa história, em 97, isso não aconteceu. Correto. Uhum. Certo? Isso não aconteceu. Não aconteceu porque o cientista lá que desenvolveu atrasou, destruiu a pesquisa dele. Lembra que ele fala isso? É, exatamente. Então, vamos lá ao Exterminador do Futuro 2. Eu acho o T-1000 um dos vilões, assim, melhores que foi criado, assim. Mesmo ele sem falar nada, acho que ele não... Deve ter uma frase, eu acho, durante o filme. Eu acho que não. Eu não lembro, não. Ele não fala Acho nada. que ele não fala Tem, nada. Não, ele fala. Quando ele logo- fala com a madrasta do John Connor. Isso. Que ela fala que o John Connor tá aqui, ele diz, não sei o que. Aí ela diz, não, porque vem um cara grandão numa moto atrás dele, tem alguma coisa a ver? Ele diz, não tem nada a ver. Isso. Cara, as mortes desse T-1000 Muito são legais. brutais. É pesado, meu amigo. O cara não tem Minha mãe, pantinho pra nada. minha mãe na época botava a mão na frente do meu olho quando eu saí na Globo pela primeira vez. Pra não deixar ver as cenas. Porque, se eu não me engano, quando ele tá se passando pela a madrasta do John Connor, ele tá esticando um dos braços assim, né, pra um lado assim, e tem a outra pessoa atravessando a boca, né? É verdade, é isso mesmo. É. Acho que é do Não, é a padrasto, né? madrasta, que ele mata desse jeito. É a É, madrasta. Não, ele tá como mulher Não, e a mata o madrasta, cara, porque o cara ele... fica falando, Não, a esse madrasta eu cachorro sei que que... não pode latir. Ah, mas a madrasta, eu sei que ele pega... A mão dele fica tipo uma espada assim, e atravessa a boca dela, ainda fica preso na parede, na hora que ele atende o isso telefone, usando a voz da madrasta pra falar, se eu não me engano, com o John Connor ao telefone. Aí depois, Mas os dois já estão mortos. na hora que ele termina a ligação, aí a mão dele volta, recua, e o corpo dela cai assim pela parede. É lindo. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo a cena aqui, e a cena é o seguinte, a cena exatamente é o seguinte. O John liga pra casa, quem atende é a mulher, e o cachorro começa a Que já é o latir. T-1000. O cachorro começa a latir, e aí o padrasto começa a reclamar. Aí o John Connor fala, o cachorro tá latindo, né? Aí quem assume o telefone é o Schwarzenegger, imitando a voz do John. Do moleque. Aí ele pergunta o nome do cachorro e ele fala um nome diferente. Aí ele desliga. No que desliga, a mulher tá com o braço esticado, o cara tá com a lâmina entre a boca e um saco de leite, uma caixa de leite que ele tava bebendo, né? E aí termina a cena com ele puxando a lâmina e transformando, moldando a mão. Tanto é que o 800 fala, né? É fulano, já estão mortos, porque a premissa é que... É o nome do cachorro que não sabe. E quando ele assume uma identidade, ele mata automaticamente a versão original. Vale salientar também, né? Fugindo um pouco das mortes, né? Do verdadeiro fatality do Mortal Kombat, que esse T-1000 faz ao longo do caminho dele, da caçada dele. Tem o lance que a partir daí, John Connor sabe que o pai dele é Kyle Reeves, né? Acaba que veio do futuro para salvar a mãe dele, né? Esse é outro ponto que no filme 2 começa. A partir daí, John Connor já sabe que é o pai dele, né? Mas eu acho que ele sempre soube, né? Não, eu tô dizendo, na cronologia do filme, aí sim o boyzinho tem ciência de que o pai dele é o Caba do Futuro. Tá. E aí foi quando eu assisti a primeira vez e não entendi porra nenhuma quando era pirralho. Como é que o Caba vindo do futuro, e aí a gente já discutiu isso anteriormente, vamos ser até o 2, né? E aí... E o T-1000 é da escola de corrida Tom Cruise, né? Porque o caba corre como ninguém, meu amigo. Com aqueles braços assim e tal, assim. Feito um robô mesmo, né? Outro ponto E o interessante engraçado- é que... Fala, James, depois eu complemento. Não. Eu só ia dizer que era uma controvérsia porque é o seguinte, o Schwarzenegger fala pouquíssimas vozes, tem pouquíssimas falas no filme. Acho que ele, se muito tem, são 10 falas ou 15 falas. Não chega nem a ser isso tudo. E o engraçado é que o cara que fez o T-1000 já era um ator conhecido e tal, que até participou de Duro de Matar.
E ele é o que fala Drake do menos, Inferno, né? Assim, Drake do Inferno também, ele fez um filme Drake do Inferno. Foi o 2 que ele fez. e depois do Terminator ele ficou tão famoso assim por causa do filme que ele foi trabalhar em Arquivo X no lugar do Fox Mulder. O personagem dele era substituto do Mulder. Menino chique, viu? No primeiro a gente ainda tem aquela cena tosca, né? Do Schwarzenegger na frente do espelho, fazendo lá a cirurgia, trocando o olho dele, sei lá o que a gente tá na cara que é um boneco, né? Um bonecão ali. E no 2 tem outra cena que é, se eu não me engano, a Sarah Connor vai abrir a cabeça dele pra quebrar um chip. É um negócio assim, parece um chip que é um chip que segura alguma coisa nele. Eu não sei se é um chip de moralidade, eu não sei o que é, mas é alguma premissa ali que segura alguma atitude que ele possa ter e ela vai, abre e quebra, né? Não, porque ele não pode, ele não mata nenhum humano. Ele vem com a Ah, não, eu acho que é o chip de aprendizagem dele, não? Eu sei. Ou é pra matar humano? Não, ele não mata humano. O filme todinho, ele com aquela metralhadora super das trevas que ele tem, ele dá tiro em todo mundo nas pernas, porque ele já vem programado para não matar humano nenhum. Eu acho que o chip que tá nele, quando quebra, ele começa a aprender as coisas, eu acho, né? Eu não lembro bem dessa cena de quebrar o chip. Eu lembro que John Connor ensina ele a sorrir. Quando o T-800 é reconhecido em uma filmagem do shopping, né, que já tem aquele embate do T-1000 com o T-800 no shopping, que é que dali que dá aquela perseguição lá nos esgotos, que é uma sequência de ação do caramba, né? E assim, o que é que acontece quando os caras identificam ele? Toda a polícia de Los Angeles fica de prontidão por causa do massacre que teve em 84. É verdade. Né? Assim, só pra gente fazer os pontos do 1 pro 2. Né? Assim, já que a gente levantou esses 3 pontos do 1 pro 2. Que era justamente isso. O assassinato em massa na delegacia. Né? A foto da Sarah Connor que tá com o John. Que ela já entrega pro John a foto. E qual foi o outro ponto que a gente falou do 1? Sim, que era justamente a questão do esqueleto que ficou na empresa, que é onde na introdução lá do cientista, lá do negão, né? Pra invadir a Cyberdyne. E tem o reencontro da Sarah Connor. E no primeiro, a Sarah Connor é tipo, é só uma mulherzinha lá, atendente lá da loja, garçonete. Aí quando vem no 2, que a gente vê ela lá, marombada, treinando, se preparando pro que vai vir, meu amigo, o cara fica, caramba, ela virou uma guerrilheira, pô, uma guerrilheira ali, bota a faca nos dentes e vai pra guerra, velho. E Sarah Connor é aquela menininha de típico filme de embalo de sábado de viver na vida adoitado, né? Black Power e tudo, ela tinha praticamente. Tá, mas ela é uma atriz bonita. Ela no primeiro, acho que pra época, os padrões de beleza na época, ela representava uma beleza bem. Não acho não. Eu também no 2 ela tá mais bonita. Eu não gosto de nenhum dos dois filmes. E ela não acho ela bonita de jeito nenhum. E a nova Sarah Connor? A nova já me agrada, né? Mas ela é esposa de James Cameron? Ela era esposa de James Cameron no 2. Olha isso, James Cameron. E foi a partir do 2 mesmo que James Cameron virou o monstro que ele é hoje, né? Foi ali onde deu a virada ali na carreira do bicho, que ele virou o cara, né? Ali de Hollywood. Quando ele começou a pegar a fama de gastador, né? Tudo. Porque na época... subiu a cabeça, né? Não, porque assim, Terminator na época era o filme mais caro até então feito, em 91. E foi um dos que teve maior arrecadação. Então ele era o gastador que triplicava o faturamento. Exatamente. E olha que do Terminator ele foi pra onde? Foi pra Titanic. Olha a mudança de ares, né? E toca Guns, né? No filme todo. A trilha sonora do filme é Guns. É muito massa. Tem até aquela referência, né? Que quando ele chega pra resgatar John Connor, ele tá com a caixa de flor na mão. Aí ele deixa cair as flores e ele puxa uma arma, né? É Guns N' Roses.
Uhum. Eu não gosto de Que Guns tem N' clipe, Roses. Cai as rosas assim no chão. Tá? Inclusive, Esse filme é muito bom, gente. Eu fico impressionado como É- esse filme é bom. Eu fico É o assim, melhor de caramba. todos esses do Exterminador do Futuro, é esse segundo, cara. é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, pra ser assim. Pra gente Com chegar certeza, mesmo, ó. assim, dar o devido mérito, é um dos melhores filmes de ação. Porque assim, ele tem uma história boa. Assim, pega, já é uma ótima continuação. É tipo aquela continuação assim que, tipo, ajeita tudo que tinha no 1, né? E dá uma base. Tem um vilão bom que, caramba, como é que a gente vai destruir um cara que se recompõe até dos mínimos. Das mínimas células? É praticamente um Majin Buu, cara. A verdade. Não, e assim, Não e é foi não? um dos vilões, assim, assim como se vocês prestarem atenção, quando teve Jurassic Park, lembra que tudo que vinha depois de Jurassic Park tinha que botar um dinossauro, né? Porque os caras queriam replicar a tecnologia que o Spielberg criou. Depois do Terminator 2, tudo quanto era vilão de seriado, tinha que dar um jeito de imitar a tecnologia do T-1000. Verdade. Eu me lembro que até em Top Gun 2, os Sim. bichos botam Saddam Hussein com a tecnologia de metal líquido, né? Engraçado demais, né? Aí o bicho se funde com a cadela, tá ligado? Aí o bicho. É engraçado demais isso aí. Aí, pontos que eu considero forte no enredo. A questão da experiência pós-traumática de Sarah Connor, que leva ela de uma simples adolescente a uma adulta se preparando para um possível cenário apocalíptico mecânico. Segundo, Bicho, ela tem uns pesadelos tensos não, ali, ela velho, tem, com aquele ela negócio. tem. Segundo, apresenta um cenário onde ela tem um filho, do qual, além do senso materno dela de proteção natural, é o que garante a sobrevivência e a possível vitória da raça humana contra a Skynet. Terceiro, um Pirrai que, em hipótese alguma, e ele só vai conhecer o pai dele no Olha o futuro. ataque da Skynet aí. Eu tô ouvindo isso só os morteiros. é os efeitos especiais daqui das minhas áreas. O que acontece? Uma situação onde uma criança cresce sabendo que o pai dele só existe no futuro e com um déficit de atenção paterno absurdo, do qual ele tenta em ver um pai dele ser uma máquina de matar, que é o T-800. E aí temos outros O fatores. T-800 é o pai dele mesmo. E outros fatores. É a máquina começando a ter uma pequena interação junto ao pirralho John Connor de uma maneira contextualizada de ser um robô sem emoção alguma. É muito interessante que do nada a máquina começa vem pra cá, deita aqui. Mas isso aí não é do nada, entendeu? É porque é o Não, seguinte, com agora que eu me certeza, lembrei. Eu me lembrei agora o que é que tu falou, Luiz, do chip. É o seguinte, que ele tem como ativar um módulo, como se fosse um módulo de infiltração. O que seria esse módulo de infiltração? É um módulo onde ele fica mais propenso a aprender visualmente o que acontece e replicar o comportamento humano. E aí é quando o John Connor pega e pede para ter essa mudança. E aí isso é a sequência até dentro do posto de gasolina, depois que eles fogem do hospício com o T-1000 no encalço deles, eles se escondem num posto de gasolina, que é quando o T-800 começa a fazer a suturação na Sarah Connor. E aí ele fala com o John e pede, aí ele diz, olha, eu não posso matar. E aí ele pede para ativar esse modo de aprendizado, o modo de infiltração. E aí é quando ele começa a ensinar para ele se infiltrar melhor. Seria uma programação de camuflagem, vamos dizer assim. E aí ele não começa esse comportamento aí. Tipo, o John começa a usar o T-800 como uma figura paterna, no sentido de que ele tá tendo uma integração com aquele robô que até então ele não tinha tido com nenhum ser humano. Lembrando que ela já tinha passado por outros relacionamentos com guerrilheiro, com terrorista, com o Diabo 4, né, que ela vai falando, né, que ela foi tentando aprender a ser um soldado para poder ensinar o boy, né? Então ela se envolveu com outras pessoas, mas com nenhuma dessas pessoas o John teve interação diferente do que teve com a máquina. É aquela velha questão, aquilo que veio para matar é um dilema, né? Aquilo que veio para matar ele, exterminar ele outrora, se tornou uma figura paterna, né?
É interessante essa inversão. E ele é um adolescente revoltado, né? Uhum. Um adolescente ali meio. Porque ele acredita que a mãe é piradona total, né? Quem que vai imaginar em É. 1990, na época do filme, você contextualizando na época do filme, a internet é totalmente precária em vários lugares do mundo. Não temos. Precária não. A internet não é avançada o suficiente do jeito que a gente conhece hoje. Imaginar que haveria um apocalipse de máquinas se não ver um cara igual a Schwarzenegger dizimar vários caras É, daquele é. dizimar a raça humana. É realmente loucura, pô. Tá entendendo? Ô, É João, essa visão que Oi. eu tenho. 91 nos Estados Unidos, a 91 a internet Não, estava começando a engatear nos não. Estados Unidos, né? Internet é a partir de 95. Uhum. Tá Então vendo ainda aí? estava Em proto, nove... proto Então, internet. antes de 95 existia uma coisa chamada BBS, que é como se fosse um protótipo da internet que funciona em sistema MS-DOS, e mesmo assim é uma coisa totalmente diferente da internet, Uhum. Então, certo? é o seguinte, é o básico do básico. Do É o basicão esboço. mesmo. É o esboço, para gente não usar outro nome, é o É, esboço. é o protótipo do é. protótipo do protótipo. Pra você ter ideia, como seria encarar, imaginar que uma rede de máquina, uma inteligência artificial, mostrou pelo mundo, por via uma coisa chamada internet, do qual ainda estava engatinhando ainda, melhor contextualizando a época do filme, né? E aí isso terminaria num apocalipse, numa situação pós-apocalíptica de máquinas, né? Então realmente pode Na ter. verdade, eu acho que no primeiro a internet nem é Não, Não, citada, não é né? citado não. E no 2 é citado o seguinte, que as máquinas, elas criam um sistema de comunicação global. Não fala ainda em internet mesmo. Eles dizem Uhum. que ela tem um É verdade. sistema de comunicação global. Quer dizer, já dando a entender, eu acho que muito cara que trabalhou na internet assistiu Terminator 2, né? Saiu de lá de... Então, com certeza, ainda não existia o conceito de internet, é bem lembrado. Não, Ainda não né? existia E a descarado. partir do 2, o dia do julgamento foi adiado. Exatamente. Foi adiado. Aí é onde a gente, contextualizando dentro da trama, é onde teve o primeiro revés na linha do tempo. Uhum. Onde realmente tem uma mudança, como você falou, nas datas. Que aí, de novo, se fosse no universo TC, a partir desse momento aí, tudo no futuro ia começar a ficar branco, tudo ia começar a desaparecer. Né? Sarah Connor, nesse, ela já fala que ela tá com câncer? Não, isso aí foi o seguinte. Ou nada Isso aí fica foi uma dito? desculpa que criaram na história pra justificar ela não aparecer no 3. Uhum. Certo. Eu sei que ela morre depois do dia que Até seria o juízo porque final. Então, no passa. Ela é como se ela tivesse assim, não, eu vou ficar. Eu tô doente, eu tô pra morrer, mas eu vou juntar todas as minhas forças, ficar viva até o dia do juízo final. Aí acho que depois que ela viu que não aconteceu, ela achou que não ia acontecer mais e resolveu, né? Se entregar. até porque Linda Hamilton no terceiro filme já estava bem velhinha, né? Uhum. Não E ia outra aguentar coisa, muita coisa não. ia ter um problema se ela tivesse com câncer no 2, porque é o seguinte, o T-800 faz um diagnóstico dela quando eles fogem do hospício, Uhum. né? Ia ser meio estranho, né, cara? Ah. Ó, tô olhando aqui, você tem um câncer, mas não vou contar pra ninguém não, tá? I'll be back. Hasta la vista, baby. No problemo. Hasta la vista, baby. You are terminated. Aí no 2 também tem o easter egg do psicólogo, né? Tem o easter egg do psicólogo que atende ela no primeiro filme, na delegacia. Que inclusive é o cara do. E eu me lembro que uma cena muito forte que teve do 2 é aquela sequência do enfermeiro, lembra? Quando ela tá fazendo barra com a cama, que o cara manda prender ela de novo, que o cara não quer que os pacientes ficam mexendo nos quartos. Que aí eu acho que aquilo ali foi até uma deixa pra que o Bill, viu, João? Então vamos ao Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas.
Em 24 de julho de 2004, um Android T-850 é reprogramado e volta no tempo para proteger John Connor com aproximadamente 23 anos. E Catherine Brewster, a futura esposa de John e tenente da Resistência. Conforme narração de John Connor no início do terceiro filme, o personagem tinha por volta de 13 anos quando os eventos do Exterminador do Futuro 2 aconteceram. E os eventos do terceiro filme ocorrem 10 anos depois. Seguinte, John Connor, eu achei um saco aquele personagem. Eu não sei se é o ator, eu não sei se é o personagem, mas eu achei ele chato pra caramba. Aquele John Connor passa a sensação de que, não, se foi evitado no dia do juízo final, julgamento do juízo final, e passou em 1997, não aconteceu porra nenhuma, o que ele achou? Agora eu não vou de porra nenhuma, ser um mendigo, fumeiro todo, um zero à esquerda na vida e me ocultar pra ninguém achar nunca mais. É isso que ele se torna. Eu acho que aquele ator foi escolhido justamente para passar essa sensação que John Connor, ele não precisava ser mais foda. Ele já tinha crescido, ele acreditando, porque o John Connor que anda o T-800 no 2, ele cresceu sabendo que ia ser foda. Aconteceu em 1997, a parada toda. Sendo que esse não existia mais o advento de 1997. A treta, teoricamente, não houve. A Skynet foi destruída. Não haveria mais juízo final. É por isso que ele é aquela criatura tosca, tá entendendo? Sem moral alguma. Pra mim, o que salva o filme é a Clary Danes, a esposa dele, a atriz, né, que faz Homeland atualmente. Que por trás de todo grande. Por trás não, do lado de todo grande homem tem uma grande mulher. E pra mim ela salva o filme. Ela e o Schwarzenegger, porque, meu amigo, o cara é um chato. O John Connor é um saco. É. E como é, já não sei aquela questão do. Como foi que aconteceu no futuro? Não, porque é o seguinte, nesse filme tem que prestar atenção em outra coisa. A Terminatrix, né, que é como ela é chamada no filme, ela não volta no tempo pra matar o John Connor. Ela volta no tempo pra matar os outros líderes da resistência. Pra matar os generais. É mesmo. Vem pra matar os generais. Então, quer dizer, porque no futuro não tinha informação mais do John Connor. Alguma coisa aconteceu no 2 que no futuro as máquinas não tinham mais conhecimento ou necessidade de exterminar o John Connor. Foi o quê? Foi essa questão dele ter ficado isolado? Não, foi o quê? não se sabe. Agora tem um porém. Né? Ela começa a matar outros futuros líderes da resistência. E por que os eventos do 2 necessariamente não foram apagados do futuro? Porque quando ela tem acesso ao sangue do John Connor, ele aparece nos dados dela. E aí é quando ela começa, a programação muda. A prioridade agora é pegar o John Connor de novo. Entendeu? Rapaz, Entendi. não, eu já sei por que é. Não é porque ele morre no futuro, pô. Ele não tá morto no futuro. Sim, exatamente. Pronto, você agora É respondeu. por causa disso, é por causa disso. Porque é por o causa disso, pô. 850 matou ele. E quem manda Correto. o robô pro passado é a esposa dele. É como é, as máquinas reprogramaram o T-850, que era uma figura paterna pra ele. As foi máquinas isso? enviaram o Terminator 850, não era o T-800, porém utilizaram as feições do T-800, exatamente como era, porque o John Connor iria ter uma afinidade com ele, uma abertura. Certo. Né? E quando essa abertura acontece, o T-850 mata ele. Que foi criado. Aí, se eu não me engano, eles capturam, né? Eles capturam o 850 Exatamente. pra E mandar pelo pro mesmo passado. motivo dele ter as mesmas feições do T-800, ele é reprogramado e enviado pro passado de novo. E aí o que acontece? O John Connor, o John Connor do 1 não tem essa interação paterna com o T-800. Não, é só a partir Porque do 2. ainda ele não. É só a partir do 2. E aí aquele lance das realidades começa a fazer um pouco mais de sentido agora.
Porque aí gera uma coisa na minha gerou uma coisa na minha cabeça aqui. Então será Aquele que John a esposa Connor- de John Connor só passa a existir depois do 2? Sim. Na verdade, aquele John Connor no 1, ele não tem interação nenhuma paterna com O teu o T-800. O que me leva a crer é o seguinte. Sim, deixa eu tirar uma dúvida antes de eu fazer esse raciocínio. No 2, o futuro que o T-800 é mandado para ajudar é mais à frente ou é o mesmo da época do futuro do 1? é mais à frente. São alguns Beleza, dias, então- assim, são alguns anos ou meses depois dos eventos do primeiro filme. Porque lembra que quando No ele futuro. volta, ele vem com todo o histórico do primeiro filme. Ele diz em Com certeza. 94, em 84 foi enviado um modelo assim, assim, assado, blá 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 blá, pra exterminar. verdade. Sabe? Entendeu? Então dá a É entender verdade. que justamente a partir que as coisas vão acontecendo, o futuro começa a mandar respostas diferentes pro passado. Então, tipo assim, É. o futuro não vai se alterar. Só se alteraria se John Connor morresse. Se John Connor morresse no passado. É isso A que única fica coisa que é claro. possível de se alterar é a vida de John Connor. É a ida de John Connor. A guerra com as máquinas, o apocalipse, tudo, isso aí é imutável. Isso Aham. vai acontecer, quer queira, quer não queira. Né? A única O que diferença pode para o ser futuro mudado- é a presença do John Connor. Né? Uhum. Então, por É isso que no interessante. 3 a esposa dele começa a fazer parte da história. Entendi. É, E é bem interessante mesmo essa relação deles. E o 3 já é um show de referência, né? Já é um show de piada, um show de Não, referência. o 3, olha, O 2 e o 3 são três- muito não, bons de humor. é demais, porque no terceiro filme tem um negócio ridículo de Schwarzenegger o tempo todo ficar botando óculos escuros. Não, aquela ali é imoral. Ele não usa o óculos da mulher, né? Chega a usar um óculos feminino até. a É Terminatrix- ridículo. Bananinha, pô. É ridículo, a é ridículo. aquilo ali. Terminatrix enche os- Não, eu acho É. engraçado daquela cena que ele sai lá no cemitério, ele sai com um caixão nas costas, assim, que tá todo cheio de Uhum. Que é arma, o sei lá cara o que é. Saracon. Ele sai com um caixão assim, com uma metralhadora lá, que acho que foi Sarah Connor que É porque escondia eles as vão no armas nele, sei mausoléu lá da o que Sarah é. Connor pra encontrar o corpo dela. Quando chega lá, não tem o corpo dela, só tem um monte de armas. É o corpo dela. Ah, é. É, o corpo dela era a arma. Não, mas, Não, aí fora mas é também, muito a Terminatrix que cresce o peito, ela olha pra um outdoor, eu acho, ela vê que o peito dela é pequeno, ela É vai. mesmo. aí Ela é dá muito uma doida, porque a turbinada. Marta faria aquilo. Não, aquele filme é muito ruim, cara. E ela é uma mistura de T-800 com T-1000, né? Que ela é parte metal líquido, que ela molda, mas ela consegue, como é que o Terminator fala, é estruturas complexas. Porque o aquilo é T-1000 muito ruim. o T-1000 só se transforma em objetos contundentes, né? Formas geométricas, vamos dizer assim. E esse não, ela não. podia se moldar e criar Ah, ela cria um lança-chama, né? no braço? lança-chama, É. serra giratória, metralhadora. Ela é quase um Mega Man. Ela é quase um Mega Man, o braço. É, lembre-se, viu, Luiz, de botar o Mega Man na vitrine. Rapaz, aqui, Não, gente, Eu tava vou dar mudando uma de de- Márcio aqui. eu tava posso dar uma mudando de Márcio canal e no FX está passando Exterminador do Futuro, o quarto. Depois de uma grande parte da humanidade é destruída por um holocausto nuclear promovido pela poderosa rede Skynet, um grupo de sobreviventes liderado por John Connor vai lutar para impedir que as máquinas terminem. Aí tem aqui Christian Bale, Sam Worthington, Bryce Dallas. Meu amigo, isso é muito ruim. Uma das coisas que eu gostei. Me permitam dar uma de Márcio aqui, certo? Licença. Momento Márcio absurdo. É o seguinte, se ela modifica as coisas, o braço dela,
Imagina Não, por favor, não. Por favor. Ficar por aí, ficou por aí. Ficou por aí. Olha, um Márcio já é complicado. Você tentando imitar Márcio é muito pior. Por favor. Ficou por aí, fique ficou por aí. Vamos Fica subentendido aí. saber as partes todas do filme. Do 3. Então, no filme, então a questão é que eles tinham que falar com o pai dela, o pai da esposa da esposa de John Connor. Tinha uma questão assim, né, que eles tinham que ir lá pra impedir não sei o quê. Eu não entendi muito bem. Tinham drones, eles estavam criando drones, né? É o seguinte, ó. A Skynet não se chamava Skynet. Ela ia ser ligada, eu me lembro disso muito bem. O que acontece? O tempo todinho o exterminador quer levar eles para tal lugar que lá vai estar seguro. E eles acham que lá vai estar a parada todinha. Aí o que acontece? Como o exterminador obedece a porra da ordem da nega, da mulher do bicho, aí eles vão falar para ver se ela impede peça para impedir que a Skynet seja ligada. Ativação. É porque é o seguinte, o robô fala que ele obedece a ela, não a ele. E chega num momento que tem a opção ou ir para o local seguro, porque ele explica que não vai ter, que não tem como evitar o apocalipse, eles não tem como evitar. Ou ir lá na base onde está o pai dela e evitar que aconteça. E o John pede para que ela peça pro robô para eles irem para a base militar. Que é onde tá o pai dela, que se eu não me engano é o líder do desenvolvimento do projeto, né? É o responsável militar pela ativação da Skynet. Tem um monte de robô, um monte de drone, um monte de Ali é o coisa que eles estão princípio, ali é o desenvolvendo princípio lá de que... tudo. Entendeu? É. Agora, a grande questão é o seguinte, Aí- ele o tempo todo é falando, eu não me esqueço qual é o discurso do extermínio do T-850, que ele fala durante o filme inteiro. Estão me escutando? Sim. Beleza, porque ficou mudo assim, eu pensei que tinha caído de novo. O que acontece? Eu não me lembro bem qual o discurso que ele mantém durante o filme todo, porque esse exterminador ele fala mais um pouco do que todo. Ele fala bem mais nesse filme. E ele fala direto num ponto, no final faz todo sentido. Que eles queriam levar ele para aquela tal base que fala, que eu me esqueci onde é que é a base agora, desculpem. É um bunker, né? Que é que é feito para resistir, para sobreviver a um ataque nuclear. O que acontece? Ele em nenhum momento ele revela a verdade, que no final ele não veio para impedir o juízo final. Ele veio somente para garantir que John Connor fique vivo. Porque, na verdade, exatamente, que a programação, como ele disse, não, você tem que ir para lá que vai ser uma central de onde você vai começar a coordenar a resistência da humanidade. Vai ter lá todos os computadores para você fazer acesso a todas as forças militares, não sei o que. Diz pra ele que é praticamente a sala da Liga da Justiça. Em uma cena que eu achei até tosca, porque eles ligam a Skynet e eu acho que o Schwarzenegger se sacrifica lá pra eles continuarem, né? Ele se sacrifica, não, ele se sacrifica não, ele mantém o programa padrão, a missão dele. Então não é sacrifício não, é padrão. Ele vai, Aí tem os ataques da Skynet, míssil pra lá, míssil pra cá. Aí John Connor vai, pega o microfone e fala: aqui é John Connor, ficou feio, a casa caiu, certo? Ninguém sobe, certo? Quem manda aqui sou eu. Aí tem um monte de general que tá em submarino, tem um monte de canto que começa a responder ele, né? Se eu fosse um general desse, eu diria: coisa nenhuma, quem manda aqui sou eu. Que eu acho que foi isso que aconteceu. Subiu os créditos, aí logo depois: cala a boca, você não é ninguém. Eu sou o general aqui de tal canto e eu que tô mandando. Que foi isso que aconteceu, né? Que você vê que no 4 que ele também era subordinado. Mas lembrando que o Salvation não tem ligação com o 3. Lembrando esse pequeno probleminha. O Salvation não tem ligação com o 3. Não, mas o que deu a entender é que tem, o que eu tô querendo... tem mostra os mesmos generais entendo lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o Salvation, de novo, não tava nas mãos do James Cameron, certo?
Então a ideia da empresa que tinha os direitos era começar tudo do zero, desconsiderando toda a trilogia anterior. Entendeu? Então, assim, eles pegaram um monte dos 3 filmes, resumiram, porém, não tinha nenhuma obrigação de seguir os eventos dos 3 primeiros filmes. Então vamos pro 4. Sim, Não, ainda tem só uma coisa do 3 tá está faltando. fechado. Hum. Pode falar, Janus, depois eu continuo. Umas coisas que tem que ver também do 3, que é importante, é justamente esse ponto. Que, no caso, por que o John, segundo a ótica do 3, porque o John ele começa a ter um papel fundamental na futura resistência? Por causa da mulher dele. Que ela era filha do general e ele é o cara que reporta para o resto do mundo o que realmente está acontecendo. Então, por que ele ganha um destaque? Porque ele começa a coordenar e dizer, olha, não façam comunicação por internet. Quem está comandando os ataques não são os russos. É aí onde ele começa a ganhar um destaque para essa resistência. Inclusive, a comunicação que ele faz não é por internet. É por rádio. Tanto é que o bunker lá só tem computador antigo. Entendeu? E aí é onde ele começa a se desesperar, porque ele vê que não tem nada daquilo que o robô falou que ia ter. E aí ele percebe o quê? Que realmente era inevitável acabar com o Eita, Janus, eu lembrei agora. Se ele tivesse ido, a alternativa que ele tinha... Só um minutinho. Eu lembrei, desculpa. Vai, termina. A alternativa que ele tinha, sabendo, ele tinha a informação privilegiada. Se ele tivesse ido pro bunker antes, ele poderia ter tentado alertar o que iria acontecer. Mas o problema é esse, gente. Mas eu acho que ninguém iria acreditar nele. A prioridade é que o robô disse o quê? Que ele vai ter que sobreviver. Ele poderia tentar alertar as pessoas, ou ele podia ficar lá de boa. Bem, o mundo vai acabar mesmo, vão ficar aqui, vão começar a pensar no John Connor Jr., né? Enquanto o mundo lá fora tá pegando fogo. Pela cronologia aqui, em 2018, isso aí do 4 se passa em 2004. Do 3. Em 2029, do 3, se passa em 2004. Eu me lembrei agora do nosso do banco. Não passei ainda não, ainda tô no 3, beleza. Peraí, rapidinho. No 2004 se passa o 3. Em 2029 seria quando John Connor manda Kyle Reese pro primeiro filme. Em 2032 se passaria quando o T-850 mata o John Connor e mandaria a máquina pro filme 3. Em 2018, que John Connor iria se passar o 4. Seria em 2018. Então... Lá vai. Deixa eu ver, 2004 para 2018. Então 4 seria 14 anos depois do 3. O início do 1, no futuro do 1, né? Seria em 2029. E o futuro desse 4 seria 2032. Pronto, uma coisa que eu lembrei agora, claramente, dessa parte do bunker. John Connor só vai pra lá pelo simples motivo que a máquina diz que lá, se vocês não lembram, ele leva um monte de bomba que ele vai explodir tudo lá, achando que lá tá os computadores da Skynet, que ele vai destruir de tudo de lá, pô. Mas sim, quando ele chega lá, a máquina enganou ele. Ocultou o fato que lá é uma pequena coisa que faz duplo sentido, que dá aquela sensação de... Para ele achava que indo para lá, ele poderia impedir... Sim, ele achou que de lá poderia impedir os mísseis, pô. Entendeu? Ele achou que de lá ele poderia impedir o juízo final. O julgamento, né? Que é justamente as bombas. Sendo que, na verdade, ele diz, lá você vai conseguir fazer a segurança. Ele diz um negócio lá que ele acredita. John Connor vai crente, e chegando lá, vai explodir tudo, e ele foi lá pra morrer lá, mesmo. Ele foi pra lá que ele ligou as bombas tudinha e o detonador, que ele ia morrer lá mesmo, ele ia ficar por lá e ia dar fim a tudo. Aí quando ele se toca, que lá não é porra nenhuma da Skynet, o bicho se toca que ali é um lugar de proteção, de abrigo antinuclear para
pessoas importantes dos Estados Unidos. E aí é que ele se toca no final, que ele fala no final do filme todinho, ele fala quando o Terminator tá apagando o olho dele, né? Que o que a gente conversou no início, que o juízo final era inevitável. O Exterminador voltou todas as vezes para garantir que a resistência humana houvesse êxodo, que dependia dele. John Connor é a garantia que a resistência humana vai ter o êxodo, porque aí gera o paradoxo de novo, que é graças a ele, que já não só é complementar agora, graças a ele as pessoas sabem de muitas coisas que jamais saberiam, porque o Exterminador voltou, a mãe dele ensinou um bocado de coisa, ele aprendeu um bocado de coisa e se preparou antes. É porque mesmo, né? Ele já tem um tinha pré-conhecimento de várias coisas. Janúncio citou anteriormente aqui, que é não usar a internet e outras coisas. Por exemplo, ele sabe onde está, parece que é no 2 ou é no 3, que ele vai falando algumas datas importantes que aconteceram no futuro evento. Que é justamente que no 4, que não tem correlação nenhuma, parece que ele sabe que ele é falado no 2, é no 3, daquela fábrica. Se eu não me engano. É falado no Ele fala 3, da fábrica lá, que acontece o grande evento, que é a reviravolta e tal. Então, ele já sabia onde atacar. Ele ia saber que lá vai dar certo. E aí gera o paradoxo, o efeito loop, que tipo... I'll be back. Hasta la vista, baby. No problema. Hasta la vista, baby. You are terminated. Então vamos para o Exterminador do Futuro. A salvação é Salvation. destruir esse filme. Se passa em 2018 e até então é, em teoria, o pior de todos, né? Porque ninguém sabe o que é que vem por aí no 5. O problema é o seguinte, o 5 Certo. tá na mão do pai da criança, né? Mas eu tenho medo. É. Aham, não, exatamente, é aquela coisa, né? Tá na mão do pai da criança. Eu tenho medo. Tá parecendo Regina. Regina é que é o nome Duarte daquela na atriz? época da eleição de Lula. Eu tenho Eu medo. tenho medo. Olha, Eu tenho depois, medo. eu lembro que algumas sequências assim, eu fiquei bem esperançoso, torcendo pelos filmes, né? Tá certo. E eu lembro de Star Wars. Eu lembro que eu fui assistir Ameaça Fantasma no cinema, feliz, saltitante, serelepe. Oh. Cheguei lá, era aquele lixo. Aí não, vai melhorar no segundo. Assisti outra porcaria. Não, o terceiro vai ser melhor. Meu Deus do céu. Isso me dá muito medo. O que me decepcionou no 4 é a questão do seguinte. A gente sempre tem histórias de John Connor. O quanto ele foi foda, o quanto ele venceu e tal. E, na minha opinião, não precisava nem tanto mostrar o Kyle Reese. Era importante, claro que era. Mas tinha que mostrar o John Connor sendo o líder. Tinha que mostrar o John Connor sendo o cara. Entendeu? E, na minha opinião, a forma que eles fizeram isso não foi muito bacana. Porque o destaque maior foi para aquele híbrido de Cyborg. exterminador e de humano. Uhum. E eu não sei o que é. É, o Quando Avatar. Quando tem quando existe um organismo vivo humano agregado com tecnologia, isso se chama ciborgue. Pronto. Ok? Pronto. Ele é um ciborgue. Na verdade, ele é o primeiro ciborgue. E se eu não me engano. E vocês sabem qual vai ser o segundo, né? É o que, rapaz? Se ele era o primeiro, vocês já sabem Não, quem vai ser o diga segundo. aí. O próprio John Connor, agora no Ah, 5. não, aí já é outra coisa, né? Já não é ciborgue ali, é outro troço. Ele é outro troço ali. Enfim, mas... James Cameron. Exatamente. Eu entendo quando o João fala que é o pior e tal. Eu não discordo da opinião dele nesse sentido. Eu acho assim que nesse filme é a mesma coisa. Sabe aquela coisa que eu faço com a trilogia nova de Star Wars, que eu tento pegar algumas coisas. Eu sei que a trilogia nova é ruim, mas que eu vou lá e pego aqueles elementos que realmente valem a pena de você, que são pontuais no filme. O que eu achei legal nesse filme é que o John Connor, ele é atuante, ele não é um cara passivo no enredo. E nesse ponto a gente concorda que o Christian Bale fez o papel dele muito bem, né? E
Apesar dos ataques de estrelismo, né, na gravação. Aí é uma parte que não nos compete. Certo? Por isso, meu amigo, a lista é grande. Então vamos lá. O outro ponto importante. O que eu gostei também foi de mostrar a evolução dos Terminators. Né, que começa mostrando aquelas versões mais robóticas, né, que acho que era o T-600, né, que era uma coisa bem... Ele era um robô bem vamos dizer assim, bem tosco mesmo, aquela coisa bem Frankenstein, né? Que não tinha nem como se infiltrar entre os humanos. E na verdade, o lance lá do Cyborg já era uma ideia da Skynet tentar infiltrar uma máquina entre os humanos. Duas coisas que eu acho bem legais, assim, e que mostra mesmo que as máquinas, elas não começam exterminando mesmo a humanidade. Assim, eles não têm um interesse, assim, em primeira mão de exterminar os seres humanos num todo, no geral. Que a gente sabe que o filme não foi muito bom na sua execução, mas acho que dois pontos que eu acho fundamentais em relação aos filmes anteriores são isso. Que o John Connor está muito bem representado no filme. Assim, ele deveria, como o Luiz falou, ele deveria ser o ponto central do filme, né? E tem essa relação de como é o avanço da campanha das máquinas contra a humanidade. Vai se colocando de forma pontual. E só uma coisa, esse filme teve um final alterado, viu Luiz? Você sabe quem ia ser o Cyborg, né? No final de tudo, o Cyborg ia ser o John Connor, mas no final pegaram esse roteiro rejeitado do 4 e botaram agora, né? Botaram agora no 5, né? Foi um revival aí de uma ideia que foi alterado porque os fãs reclamaram. Olha, os cabas vêm e faz isso de novo. Eu quero que seja muito bem explicado, viu? Isso aí tem que ser esse muito filme 4, bem explicado. eu acho o seguinte, que o Avatar devia continuar lá no Avatar, azulzinho, até porque quando ele foi fazer também Fúria de Titãs foi outra porcaria. É o que? Sam Eu Worthington, não sei o nome do ator, não. Ele é o novo ele é o antigo Channing Tatum. Pronto. Christian Bale devia ter ficado lá no Batman mesmo e só. Não devia ter inventado de fazer essa porcaria. Concordo. Certo? Quando usaram no final o CGI lá para poder fazer o Schwarzenegger, eu acho que o Schwarzenegger ficou um tanto quanto aborrecido com aquilo. Deixa eu ver mais. Aquele lixão lá onde gravaram o futuro, porque aquilo ali era um ferro velho, não um lixão. Sim. É o ferro velho do Edinho ali perto. Ali o ferro velho do Edinho. Eu acho que deviam ter feito dado uma utilidade melhor. Deviam ter feito um ferro velho mesmo, porque aquilo ali é uma porcaria. E deixa eu ver mais se tem alguma crítica construtiva dessa forma. Eu acho que foi perda de tempo terem feito aquele filme e eu ter assistido. Se você botar... Só uma perguntinha, tu viu ele no cinema? Duas coisas que eu gosto... Infelizmente sim. Para eu ficar mais feliz ainda. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, o grau de desgosto de um filme varia por um ponto de vista só. Se você pagou pra ver ele ou não. Não, bicho, não tem isso não, porque tipo, a Fantástica Fábrica de Chocolate com Johnny Depp, eu assisti em casa, na TV por assinatura, e velho, eu achei um lixo. Eu gostava daquela primeira, entenda. Eu tinha medo dos Umpa-Lumpas, pô. E essa porcaria aí, meu Deus do céu. Mas, João, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é que você gosta ou não se você pagou por ele. É o nível de desgosto. Entendeu? Tipo, se você viu um filme na TV aberta ou na TV paga, e você não gostou, você diz, pô, cinema, pagou a pipoca, pagou o Guaraná, pagou o estacionamento, né? Saiu de casa e gastou a gasolina. Sabe como eu analiso se um filme ainda é aproveitável ou não? Eu faço o seguinte, se for uma franquia, eu tento retirar esse filme dessa franquia e analisar ele como um filme isolado. É um filme bom? Então eu ainda coloco ele como mediano. Agora você tira esse Exterminador 4 da franquia do Exterminador do Futuro, bota ele como um filme de ação isolado, não presta. Não é bom, é chato. É um filme chato. E o bom dele, pelo menos o que se salva dele é o seguinte, ele consegue se encaixar em qualquer cronologia, porque ele é só mais uma história.
Ele é só mais uma história ali que não conta nada a mais, Eu não classifico adiciona ele como o filme dos nada. X-Men. É um filme que tem algumas sequências boas e pronto. Tem mais alguma coisa pra Não, comentar do acho que só 4? foi isso mesmo, Que ele é ruim né? demais. Que ele é ruim, tem essas opções. Tem alguns bons momentos, mas isso não quer dizer que vai enriquecer ou não a história. E de novo, como ele era uma ideia de um reboot para a franquia, ele considera alguns pontos do cânone, vamos tomar por cânone os 3 primeiros filmes, né? E aí ele tenta também dar uma inovação que ele não consegue trazer. Aí na sequência o James Cameron retoma os direitos autorais, né? E aí o filme é apagado do cânone. I'll be back. Hasta la vista, baby. No problemo. Hasta la vista, baby. You are terminated. E então, Dr. Felipe Headley, o que é que você achou do Exterminador do Futuro 4? Rapaz, Luiz, caros ouvintes do Nerd Debate, o Exterminador do Futuro 4, ele só faz piorar a situação do loop, né? Do loop paradoxo, né? Esse loop aí. Porque, novamente, eu não me lembro muito bem, eu assisti, mas acho que minha memória fez questão de deletar o filme por ser tão ruim. Mas, pelo que eu lembro, assim, tem o lance, né, da máquina, que é citado no 3, que, como o Janúncio já tinha dito anteriormente, não existe, assim, uma correlação oficial com o 4 em relação ao 3, né? Mas tem essa máquina que é meio humana, que é um detento que decide diminuir a pena dele para passar por essa experiência. Eu não sei se a Skynet já existe nessa época que acontece isso. Já foi depois do juízo final esses acontecimentos, eu não recordo. Eu sei que o filme mostra, né, o John Connor não tão foda ainda como líder da revolução e mostra também a questão de mostrar como seria esse futuro, né? Nenhum dos filmes tinha apresentado ainda como seria a raça humana vivendo após o juízo final, né? E aí o filme traz isso, né? A questão das máquinas e o surgimento da primeira linha de T-800, né? Que é onde a gente aparece ver a primeira versão Schwarzenegger 100% CGI. E é um filme que traz alguns pontos, né? Por exemplo, o lance da máquina no final, doar o que é um ciborgue, na verdade, né? Não é uma máquina, ele é metade humano e metade máquina. Doa o coração para John Connor, que acaba levando uma bela de uma lança, um pedaço de ferro, sei lá que molesta é. Agora ficou meio confuso, né? Eu garanto que nos dias de hoje eu levar alguém enfiar um pedaço de ferro no meu coração, eu morro dele. Eu não fico vivo, não. Tu acha que tu fica vivo, Luiz, se tu levar um ferro no teu coração aí? Rapaz, acho que não, isso não dura muito não. Meio estranho, eu achei meio estranho isso. Tu achou estranho também, não? Não, eu relevo. Coisas que eu relevo. Tirando isso, aparece a esposa. Tu lembra se a esposa é o mesmo nome da que tem no 3 ou não? É a mesma. Pronto, ao menos isso, né? Mantiveram isso, né, do 3 pro 4. Na verdade, nem 4, né? É um título à parte, né? Em relação a isso, pontos positivos são poucos, assim. Você saca logo que o filme, quando o ciborgue lá, eu esqueci o nome do ciborgue, você descobre logo, antes mesmo de revelar quem é, quando ele cai no avião, numa parada de água, que a velocidade que tava e o choque que ele tomou, qualquer ser humano ter estourado, ele cai e levanta de boa. A partir dali eu já saquei que o bicho não era humano. E aí eu achei, esse bicho é o quê, hein? Pra mim, foi o seguinte. Aí já deu pra sacar. Eu assisti o filme tão... Eu não sabia dos plots do filme. Só que eu assisti tão desinteressado que na hora que aconteceu esse negócio que tu disse, que caiu e ele levantou lá,
Eu não liguei, e quando teve a revelação também eu não liguei. Entendeu? Mesmo sem saber de nada, eu tava totalmente assim, tanto faz, tanto fez. Mas assim, eu assisti o filme faz uns anos já pra cá, eu tento assistir filme e tento pegar as peculiaridades antes de assistir a segunda vez, tá ligado? Apesar que você nunca consegue pegar tudo depois que assiste uma segunda vez. Aí eu ainda peguei isso, que eu saquei na hora que esse bicho é um humano, não, daí. Aí eu fiquei na dúvida, que porra esse bicho é então? A máquina é o quê? Aí depois eu achei, aí eu vi o bicho sangrando, né? Aí esse bicho é um ciborgue, daí. Esse bicho é uma metade humano aí, metade máquina aí. E aí ele tentou introduzir, né? A Skynet tenta introduzir um ciborgue na resistência para poder matar John Connor, né? E aí, na verdade, não é nem matar, é atrair ele até lá, né? É um negócio assim. Parece que a função dele é só enganar John Connor e levar, porque eu não me lembro muito bem, mas a Skynet sabe que John Connor é o líder da resistência, eu não lembro bem agora não. Eu também assisti tão assim que Na verdade, a sensação que dá é que ele ela se torna o líder quando os outros líderes morrem, né? Que ele tá mais fraco ali. Aí aquela galera que tá no submarino morre tudinho. E ele se torna o líder supremo da resistência. Pronto, mas a grande questão, qual era o grande interesse? Ah, rapaz, era os planos. Qual o grande interesse da infiltração daquele ciborgue no meio da resistência? Qual era o grande interesse? Ganhar Eu confiança, não lembro conseguir os agora. planos, né? Prever os planos. E matar os líderes, né? Uhum. Releva, né? Releva Uhum. essa história desse. Então, a Skynet ainda não tinha ciência que John Connor era, porque ainda não tinha acontecido, né? Então a Skynet não tem conceito de saber o futuro. Ela saber que John Connor é o líder e tal. No final, um filme legal. O cara lá, o ciborgue, doa seu coraçãozinho orgânico para John Connor. E aí temos um final nada muito estilo Exterminador do Futuro, né? Ninguém fica aqui, não fica aquele abre se é que vai acontecer o juízo final ou não, até porque já aconteceu. E aí termina o bicho. Acho que termina assim. Acho que não termina nem ele. Sim, tem o lance de Kyle Reeves também, que ele acha, né? Que a máquina interage com Kyle Reeves. Kyle Reese Que nesse tem filme esse é muito lance sem também que graça, pô. É só um adolescentezinho lá. E parece que John Connor já sabe, né? Que tem que proteger ele, né? John Connor já Ou não. sabe. Tanto que ele vai atrás dele, porque tem que deixar ele, manter ele vivo e tal. Então, assim, é muito tosco. O bicho é um boy, né? Que é aquele Kyle Reeves ali. Nem se compara ao primeiro. O bicho do primeiro filme é o Kyle Reeves do Exterminador do Futuro 1. É muito foda. Resumindo, é um filme mais ou menos. Tem umas cenas bem feitas, mas não se compara às cenas de ação do 2. Não tem Schwarzenegger, já é um ponto negativo, né? Tem Enquanto Schwarzenegger... a versão CG dele, né? Não, mas não é Schwarzenegger, né? Ali não é. Mesmo que Schwarzenegger não fale quase nada, Schwarzenegger é Schwarzenegger ainda, né? Entendi. Ele é o T-800, na verdade não tem como fugir disso, né? Ficou marcado, né? Esses atores que geralmente a galera considera que não interpretam bem fazem personagens muito bons com ausência de emoção. Por exemplo, Keanu Reeves fez o dia em que a Terra parou, né? Meu irmão, aquele bicho ficou muito foda, tá entendendo? Como o ET, tá entendendo? Um cara totalmente desconexo com e tal, tá nem aí, ele passou isso no filme. Schwarzenegger passa isso também, é uma máquina e foda-se, o bicho não tem emoção de nada. E é o que vale, tá entendendo? Às vezes, por exemplo, um John Depp da vida jamais conseguiria se encaixar num papel desse. A excentricidade, todo aquele lance, todo o trejeito acaba prejudicando num papel onde não pode haver nada, a não ser a ausência de qualquer emoção ou qualquer expressão. E aí é que a coisa funciona. E aí que eu sempre digo, não é que o ator seja ruim ou tal, é porque o ator certos papéis que outros atores que se julgam muito bons, a mídia, não fariam bem esse
esse papel. Assim, é um filme legal, poderia ser mais massa. Vamos aguardar esse novo, né? Que vai ser uma reviravolta total. Meio que um reboot aí, a oportunidade que eles vão ter de recomeçar a franquia, não sei, com o Schwarzenegger beirando 80 anos, sei lá quantos anos o Schwarzenegger tem atualmente. Assim, vamos ver no que vai dar. O 4 é um filme assim, não fede nem cheira na franquia. I'll be back. Hasta la vista, baby. No problema. Hasta la vista, baby. You are terminated. Então vamos lá. João Leão, qual sua nota para os 4 filmes até agora de Exterminador do Futuro? Rapaz, uma carinha séria. Porque o primeiro filme é bom, o segundo é excelente e depois a linha é só decadente. Então, uma carinha séria. Eu vou na mesma toada do João. Eu acho que o Terminator, a franquia, ela explora muito melhor. Depois do segundo filme, ela fica muito mais interessante no seu universo expandido, que são os quadrinhos. Principalmente os quadrinhos têm obras muito legais. Se a gente desconsiderar os crossovers e ficar focando só na trama do Terminator clássico, ela é muito melhor do que o 3, do que o Salvation. Entendeu? Então eu acho o seguinte, que é a mesma média, assim, uma cara normal, nem triste, nem satisfatória, assim, nem Uma carinha contente. séria. Séria, um tracinho, 2 pontinhos e um traço reto. E então, Dr. Felipe Redley, qual a sua nota para a franquia do Exterminador do Futuro, do 1 até o 4? Vamos lá, né? Se dependesse do 1 e do 2, eu daria 9, devido ao maldito efeito loop do paradoxo. Porque aquilo ali, meu amigo, me tira o sono, que não é normal, não. Tirando isso, seria um 9. Porque é perfeito. O 3, aí já bate para 8,5. O conjunto todinho da franquia eu daria 8,4. Devido ao 3 e ao 4, que caiu muito de rendimento. Não foram feitos para ter. Era para ter acabado no 2, mas como sabe, dinheiro fala mais alto acima de qualquer coisa e a galera vai e inventa de fazer a continuação. Assim como aconteceu em Matrix, que muitos julgam que o primeiro é o melhor, e eu sempre ressalto, Matrix não foi feito para ter continuação. Mas para mim, a trilogia é perfeita de Matrix. Mas como vamos se ater a Exterminador do Futuro, minha nota é 8,4. É um esmilinguim, é uma carinha meio assim, tá massa. É um sorriso, um médio sorriso. Então eu gostaria de agradecer a presença de Felipe Redley. Nada, cara. Sempre puder aí, vamos estar aí falando aí sobre o que for necessário. E quando o filme é bom, eu falo sem medo, pago o pau. Mas quando o filme é igual a Dragon Ball Z o novo, eu serei um hater. Fazer o que, né? E eu gosto muito, assim, mais por causa do Schwarzenegger mesmo, assim. Eu vejo o filme mais por causa dele, entendeu? Assim, E eu fico também, eu acho que fico mais ou menos com essa cara séria. Eu fico animado em saber que ele tá de volta, que ele vai participar, então ele vai eu fico aí mais participar animado em 2 pra ver o filme. papéis. Ele velho e ele novo. E ele novo. E ele mais velho ainda, viu? E vai Tem ter a ele luta velho, dos dois. ele novo e ele mais velho ainda. E Schwarzenegger vai quebrar o pau com Schwarzenegger. Então eu dou uma carinha séria pra franquia até agora, né? Porque exatamente quando eles tinham oportunidade de crescer, eles desandaram um pouco. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. Semana que vem, Nerd Debate sobre o filme 5. Vamos ver o que vai dar. Eu não sei nem se eu vou conseguir ver. Aguardemos. Nem sei se eu vou conseguir ver, minha situação tá complicada. O negócio aqui tá muito ruim. Eu sei que eu vou assistir os Minions. Olha aí. Esses dias eu vou assistir os Minions. Eu nunca vi nada de Minion, então... Banana! Bananá pra você.
Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a Aí, presença de galera. João Leão. Tô aqui metendo pau geral. Como eu já disse, eu sou o chato do grupo. É nada. Já, E aí, anúncio Neto. pessoal? Muito obrigado também pela oportunidade. E até a próxima. I'll be back. Tinha que soltar essa.